Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja presente na tua vida, te abençoando, abrindo as portas, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida e todos os teus familiares. Hoje gostaria de falar a respeito de algo muito importante. Quero falar a respeito da Páscoa de Jesus. Não estamos agora falando da Páscoa que o mundo quer introduzir em nossos lares, trazendo ovos de coelho. E nós entramos nessa conversa porque gostamos de chocolate, mesmo sabendo que coelho não bota ovo. Mas falando de coisa séria, a Páscoa é uma mensagem de esperança de Deus ao mundo. São boas notícias de vida e ressurreição. A Bíblia nos mostra que existe esperança em meio à dor. Existe a libertação para o escravizado, a luz para as nossas trevas, a renovação e vida a despeito da morte. O mundo passa por um turbilhão avassalador. Crises mundiais ameaçam vidas constantemente. Perigos e riscos nas áreas da saúde, política, meio ambiente, finanças e, por que não, na vida espiritual. As guerras na Europa, Oriente Médio e África acentuam o medo por todo o mundo, sem contar o terrorismo e a crescente onda de violência nas ruas que nos ameaçam diariamente. É um constante Deus nos acuda. Mas o que a Páscoa tem a ver com isso? Tem tudo a ver. As Escrituras Sagradas e a história nos mostram que tudo isso tem a ver com as coisas de Deus. Veja o que a Bíblia nos ensina sobre a Páscoa e a poderosa mensagem da vida e esperança para nós. A Páscoa é a celebração judaica mais antiga que aponta para a grande vitória do Senhor contra os egípcios na libertação de Israel do Egito. A festa acontece no mês de Abib, o primeiro mês do ano, e dura 7 dias. Cada família separa um animal macho, sem defeito, normalmente o cordeiro, para ser sacrificado. Depois, este é assado inteiro, sem que nenhum de seus ossos sejam quebrados. Acompanha ervas amargas e pães asmos. A Páscoa judaica representa a libertação do povo de Israel. A palavra Páscoa, no hebraico, significa passagem, passar sobre ou por cima. Esse termo teve origem num acontecimento marcante: a libertação do povo de Israel no Egito. O anjo da morte passou sobre as terras do Egito, matando todo primogênito, ou seja, o primeiro filho, mas foram salvos todos aqueles que tinham marcas de sangue do cordeiro nas suas portas. Depois disso, o povo passou da sua condição de escravo para libertos. Israel passava por imensas injustiças. O povo esteve oprimido e sujeito à escravidão por mais de 400 anos, tendo inclusive seus filhinhos barbaramente assassinados por mandato de Faraó. Eram dias terríveis aqueles. Todo o povo era subjugado por uma nação cruel e ímpia. Mas Deus ouviu o clamor e as lágrimas do seu povo, libertando-os com poder e milagres. Nessa primeira Páscoa, os israelitas foram libertos dos seus opressores. Até hoje, os judeus celebram a Páscoa, relembrando a libertação concedida pelo Senhor. Em Êxodo, vemos que a origem dessa festa remonta à noite em que culminou na saída do povo de Israel. Foi a primeira Páscoa. Eles deveriam molhar o isopo, uma espécie de esponja, no sangue dos sacrifícios e espargir sobre os batentes das portas de todas as casas. Depois, preparariam-se para sair apressadamente. Da mesma forma, Deus pode também ouvir o seu clamor, pode te libertar de tudo que te oprime, quebrando os braços opressores e concedendo a sua paz imensurável. A Páscoa de Cristo, no Novo Testamento, mostra uma transição redentora entre a Páscoa judaica e a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Está escrito em 1 Coríntios, no seu capítulo 5, no versículo 7 e 8, e diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade.
A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Cristo na cruz. Jesus levou todos os nossos pecados, tomando nosso castigo em nosso lugar. Mas o Senhor não permaneceu morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. Na Bíblia, a Páscoa é a celebração da libertação. A primeira Páscoa aconteceu quando o povo de Israel estava sendo liberto da escravidão no Egito. Posteriormente, aliada à tradição de sacrificar cordeiros para o perdão dos pecados. A festa da Páscoa fazia lembrar a graça salvadora de Deus. Mas o sentido mais pleno da Páscoa só veio se cumprir através da vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela é a nossa Páscoa, libertação, perdão e esperança. Jesus venceu a morte e agora nos oferece a salvação. Todos que creem nele como seu Salvador têm seus pecados perdoados, recebem uma vida nova como filhos de Deus e têm a promessa da vida eterna. Assim como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, ele nos liberta da escravidão do pecado. Não precisamos mais ter medo da condenação, porque Jesus morreu em nosso lugar. Agora podemos viver para Jesus, aprendendo a fazer a vontade de Deus. Depois da perversa perseguição e terrível morte de Jesus, todos imaginavam que não haveria mais esperança, nem sentido para viver. Mas passados 3 dias, uma boa notícia surgiu. Jesus ressuscitou. Da mesma maneira, Jesus pode fazer reacender a luz da vida. Todos aguardamos boas notícias, mas elas só virão por meio dele, Jesus, o enviado de Deus. Creia que ele tem palavra de vida eterna. Toda dificuldade que você enfrenta não se compara à gloriosa vida que Deus tem preparado na eternidade para nós. A ressurreição de Cristo é esse fato histórico maravilhoso que deve encher os nossos corações de fé, de esperança e amor. Quero junto com você fazer uma oração. Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, agradeço pela passagem dessa Páscoa. Agradeço porque o Senhor enviou o seu Filho para nos ajudar, para nos abençoar, para tirar o nosso pecado, levar o nosso fardo e nos abençoar. Eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor continuará fazendo. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja você abençoado. Tenha você um bom dia e fique com a paz do Senhor. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.